Quanto ao descumprimento, o próprio gera um impedimento de praticar ato posterior, e o descumprimento desse dá-se as consequências para as partes, como previsto no artigo 223. Já o impróprio, ele molda um cumprimento dos deveres, e o descumprimento desses gera uma impossibilidade para o juiz, como previsto no artigo 226. Prazo é o lapso de tempo existente entre dois termos. O prazo ele é de perfil cronológico, então ele precisa de um tempo razoável para sua conclusão. Dos termos em latim, diz a quo quer dizer o início do prazo, e diz a quem quer dizer o final do prazo. Quanto à alterabilidade, temos os dilatórios, que são aqueles que eles podem ser livremente modificados, ou por concordância das partes, ou até mesmo por decisão do juiz. E os peremptórios são aqueles que eles só podem ser modificados em casos assim extremos, assim, exclusividades mesmo, em alguns casos definidos. Isso está expresso no artigo 181 e 182. Quanto à exclusividade, comum é quando o juiz cita a parte como um todo, ambas as partes do processo. A particular, ele cita apenas uma parte diretamente e exclusivamente. Temos como, por exemplo, o artigo 357, parágrafo. Contagem dos prazos. Os prazos de horas e minutos são contados de minuto a minuto. Os prazos em anos são os casos, na maioria das vezes, de abandono do processo. Um ano parado, o processo é abandonado. E os mais comuns e mais utilizados são os prazos contados em dias. Nesses prazos exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento dele. Eles são contados apenas nos dias úteis garantidos nos artigos 224 e 219. Considera-se o dia do começo do prazo o dia em que o réu é citado, intimado ou notificado, segundo o artigo 230 e 231 e seus 8 incisos. Então, por exemplo, quando a pessoa é citada e não se encontra ela por 2 vezes, vai ser mandada a carta de citação. Só vai começar a contar o prazo quando essa carta foi juntada aos autos do processo. Também na contagem dos prazos a gente tem a suspensão. A suspensão é um interrompimento na contagem do prazo, por motivos especificados no artigo 220. E quando acontece a suspensão, o prazo vai começar a contar da onde ele parou. Por fim, nos prazos em que ocorre litisconsorte em 2 escritórios diferentes, o prazo vai ser contado em dobro, justamente pelo fato de que a informação para chegar da citação para um escritório pode demorar mais para chegar a um outro, e o prazo ia decorrer diferente, então já é dado o dobro para que nenhuma das partes perca o seu direito de praticar o ato. Bem, senhores, vamos conversar um pouco sobre os artigos 230, 231 e 232 do novo Código de Processo Civil. O artigo 230 estabelece que o prazo para a parte irrelevante de quem a represente, ou qualquer interveniente no processo, como o Ministério Público, por exemplo, será contada da citação ou intimação, ou da notificação. E essas regras se complementam com o artigo 231, que dispõe qual o dia do começo do prazo, escalonando diversas situações, tais como a data da juntada do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio, a data da juntada do mandado cumprido por oficial de justiça, inclusive nos casos de citação por hora certa, a data do ato de ciência praticado pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria, o dia útil seguinte ao fim do prazo de citação assinado pelo juiz, nas hipóteses de citação ou intimação por edital, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou intimação ou ao término do prazo, para que a consulta se dê quando a ciência for eletrônica, a data de juntada da informação de citação ou intimação realizada por carta precatória, rogatória ou de ordem por meio eletrônico, pelo juízo deprecado ao juízo deprecante. Esse está no artigo 232. Ou, se for o caso, da juntada da carta quando se tratar de processo de autos físicos. A data de publicação, quando o ato de comunicação se der pelo Diário da Justiça. Ou ainda,
o dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga no cartório ou na secretaria. A lista de datas iniciais tende a ser taxativa, mas o fato é que nada impede que eventualmente possa ocorrer uma sobreposição de prazos distintos, exigindo uma intervenção judicial para a solução desse impasse. Sempre lembrando que a perda do prazo implica em preclusão, ou seja, extinção do direito de praticar o ato processual. Por fim, dispõe o novo Código de Processo Civil que, havendo mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última data de sucessivas citações, irrelevante a forma como as mesmas ocorreram, ou seja, por AR, mandado, ciência em cartório, edital, consulta eletrônica ou carta precatória. Se a comunicação for direta à parte ou interessado, sem intermediação de advogado, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.